Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Brava Energia, referentes ao quarto trimestre de 2024. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados pelo diretor-presidente, Sr. Décio Oddoni, e pelos demais membros da diretoria estatutária. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia em ri.bravaenergia.com, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Brava Energia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, aos segmentos e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Décio Oddoni. Por favor, Sr. Décio, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Nós começamos essa divulgação com o trailer do documentário Conquistando Atlanta, que nós disponibilizamos agora em março no YouTube. Eu convido a todos aí para que a gente possa assistir, quem não assistiu, que tem a oportunidade de assistir. Antes de começar com a apresentação em si, da divulgação, eu gostaria de fazer alguns comentários. A gente não tem falado muito nesses últimos meses, a equipe aqui tem focado nas entregas operacionais da companhia, e a gente vem entregando, e acho que agora é um bom momento para compartilhar algumas ideias com os nossos investidores. Esse é o primeiro trimestre que a gente faz um reporte completo da empresa combinada. A gente já tinha reportado o terceiro TRI de 24, e aquele trimestre trouxe uma versão parcial, porque em julho de 2024 as duas companhias, a 3R e a Enalta, ainda estavam operando separadas. Apesar de ser o primeiro, esse trimestre traz uma foto do passado. O resultado que a gente está trazendo não reflete o momento atual, muito menos o futuro da companhia, porque representa um período em que a gente teve uma paralisação no Papa-Terra e a transição do sistema antecipado para o sistema definitivo no campo de Atlanta. Isso fez com que a produção offshore da companhia ficasse bem abaixo da produção potencial, impactando a geração de caixa e o EBITDA do período. Nesse quarto TRI de 24, nós avançamos a integração das equipes e concluímos o planejamento de curto, médio e longo prazo da companhia. Nesse trabalho, a gente identificou que apenas 5% da produção estava concentrado na metade das nossas concessões, que demandavam uma alocação de capital humano e recursos desproporcional aos resultados que a gente vinha obtendo. Assim, para que a gente pudesse concentrar os esforços nos nossos principais ativos, os que têm maior rentabilidade, decidimos pela venda de alguns campos de menor porte. O anúncio desse processo de otimização do portfólio, ele foi feito no momento em que a gente estava enfrentando dificuldades operacionais em Atlanta e Papa-Terra, fez com que passássemos a receber manifestações de interesse vindas de bancos e de potenciais compradores por ativos mais relevantes da nossa carteira, especialmente dos nossos campos onshore. A gente tem a obrigação de avaliar as alternativas de negócio que nos propõe. Por isso, mesmo sabendo que o valor dos principais ativos em terra, especialmente os ativos localizados no Rio Grande do Norte, ele é alavancado pelas sinergias operacionais e financeiras advindas da transação entre a 3R e a Enalta, a decisão da administração da companhia foi abrir um processo para que essas possíveis ofertas se materializassem e a gente pudesse avaliar de forma pragmática e em maior profundidade essas provocações que o mercado estava fazendo. Como resultado disso, nós recebemos ofertas não vinculantes por parte e pela totalidade dos ativos onshore da empresa.
mas decidimos, tendo em vista a importância estratégica e o benefício proporcionado pelas sinergias, não avançar nas discussões sobre os nossos negócios no Rio Grande do Norte. Mas decidimos seguir com o processo para os ativos na Bahia. Mas o raciocínio é o mesmo. Qualquer possível transação só ocorrerá caso seja recebida uma oferta que atribua o devido valor aos ativos e que compense as eventuais perdas das sinergias identificadas da época da fusão. Todos esses eventos, eles influenciaram a percepção que o mercado tem sobre a companhia e a cotação das nossas ações. Mas o trimestre não se resumiu a isso. A gente teve muitas outras coisas acontecendo aí nesse período. Começamos a capturar as sinergias do merge, prosseguimos na campanha de integridade das instalações em Papa-Terra e retomamos a produção no final de dezembro, como a gente tinha programado, quando a produção foi paralisada. Nós, principalmente, colocamos em operação o FPSO Atlanta. Esse foi o primeiro projeto de produção de petróleo em águas profundas, conduzido desde o início por uma empresa independente brasileira. Foi feito dentro do prazo, dentro do orçamento previsto, o que não é comum para um projeto desse porte e dessa complexidade. Mega projetos, que são projetos com investimento acima de 500 milhões de dólares, dificilmente, 98% deles, estouram orçamento e prazo. Não foi o caso do Atlanta. Nós também concluímos no finalzinho do ano passado a transação de aquisição de 23% do BC10, que é o chamado Parque das Conchas, aí, operado pela Shell, que passou a fazer parte do nosso portfólio. A gente deu os primeiros passos na otimização do portfólio, como a gente tinha definido no planejamento estratégico. Vendemos 11 concessões de baixa produção. Fizemos uma parceria na infraestrutura de gás no Rio Grande do Norte. Avançamos na campanha de integridade das instalações de mid downstream e também revisitamos o modelo de compra de petróleo e de venda de produtos. Revisamos o portfólio de venda de gás natural, assinamos novos contratos de mais longo prazo, alguns com distribuidoras. Também é importante, a gente mudou a estratégia e a gestão do onshore, a gente está começando a ver os resultados. A gente concluiu a maior parte dos investimentos na melhoria da integridade dos ativos no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Ceará. E passamos a focar em projetos que demandam menos investimento, especialmente os de recuperação terciária, que o mercado chama de Enhanced Oil Recovery, EOR. No onshore também nós baixamos os montantes e aumentamos a eficiência do CAPEX. Por exemplo, a gente reduziu quase pela metade o número de sondas que a gente utiliza. A gente só está aportando agora em projetos com rentabilidade superior a 15%, que é um retorno robusto para esse tipo de ativo, né, que tem menor intensidade de capital, menor prazo de maturação e menor risco. Reduzimos custos. Continuamos reduzindo custos no onshore. Em fevereiro, a gente atingiu o recorde de produção em terra, especialmente na Bahia, que não produzia tanto desde 2016. E aumentamos o EBITDA por barril produzido, que está entre os melhores da região. Essa é uma métrica que eu e aqui a diretoria queremos acompanhar daqui para frente com maior atenção e mais de perto. No offshore, né, além da volta do Papa-Terra e do início da produção da FPSO Atlanta, aprovamos a segunda fase de desenvolvimento de Atlanta e os novos postos em Papa-Terra. A gente tinha comentado que ia fazer isso no primeiro semestre, fizemos agora. Essas iniciativas têm um retorno bem acima de 20% ao ano, que é o nosso objetivo nos investimentos que a gente faz no mar. A gente também assinou novos contratos que valorizam a produção de petróleo de Atlanta e iniciamos as otimizações fiscais e as ações de liability management que a gente precisa fazer para capturar sinergias e reduzir gradualmente o custo das nossas dívidas. Em fevereiro, a gente teve uma boa notícia, batemos recorde de produção, quase 74 mil barris por dia equivalente, e estamos nos preparando para superar 80 mil agora, com a abertura de novos postos em Papa-Terra e Atlanta. Depois que a gente concluir uns trabalhos que a gente está fazendo nos FPSOs dos dois campos, o Mastrange vai explicitar isso melhor, e com o retorno de Manati. De agosto a dezembro de 2024, no período que a gente operou como companhia integrada, a remuneração variável dos diretores foi nula, né? O bônus por resultado de curto prazo foi zerado e o programa de retenção em ações que tinha sido aprovado por AGE em 2024 não foi otorgado. Ele foi rolado para 2025, subordinado aí a condições de performance.
Desde a criação da Brava, a gente está trabalhando na implementação de uma nova cultura, uma cultura que reconheça desempenho e que estimule a meritocracia, né? Essas premissas foram adotadas no desenho do pacote de remuneração dos administradores e colaboradores da companhia, que a gente aprovou recentemente no Conselho, né? Então, a proposta de remuneração dos membros da diretoria em 2025, ela vai ser detalhada agora na convocação da próxima Assembleia, está em linha com essa cultura que a gente está implementando, né? A gente tem salário mensal em valores abaixo do mercado e uma remuneração altamente alavancada em resultados e no destravamento do valor da ação. No meu caso, chega a quase 90%. Do total da remuneração, cerca de 40% corresponde ao bônus de curto prazo, que pode ser zero, como foi em 2024, e de 30% ao programa de ações de 2025, que tem um preço de exercício acima dos valores atuais de tela do papel. Outros 10% referem-se ao programa de ações de 2024, que também tem strike price superior ao valor atual da ação. A companhia tem uma estratégia clara, a gente está perseguindo essa estratégia, a gente acredita no mérito de um portfólio diversificado e balanceado, acreditamos em escala, né? Acho que uma companhia precisa produzir acima de 80 mil barris por dia de óleo equivalente. A gente também acredita que uma empresa de petróleo deve operar com baixa alavancagem, idealmente na casa aí de 1 a 1,25 vezes EBITDA. Então, passada a fase de ramp-up da produção, nós vamos operar com baixa alavancagem, remunerando os nossos acionistas e preservando a nossa capacidade de crescimento. Os resultados operacionais estão começando a aparecer, a produção está subindo. A Atlanta terá um dos lifting costs mais competitivos do setor. Os nossos custos, tanto em terra quanto no mar, estão caindo. As sinergias estão sendo capturadas, né? Como a gente já atravessou a etapa mais intensiva em CAPEX, e a gente vai se beneficiar do aumento da produção agora, estamos entrando numa etapa de maior geração de caixa, né? A alavancagem, a partir de agora, tende a cair rapidamente. Como os nossos credores concordaram com uma alteração no cálculo dos indicadores de endividamento, também a variação será menos volátil ao comportamento do câmbio. Na linha do que eu comentei, a gente está implementando uma cultura que valoriza a contribuição das pessoas, né? Uma cultura que fortaleça a meritocracia, que estimule o espírito de dono nos nossos colaboradores. Hoje, os diretores já são acionistas da companhia. Eu sou acionista da empresa. Mais do que isso, a maior posição do meu patrimônio pessoal está em ações da Brava. Eu nunca vendi uma ação. A partir de 2025, parte da bonificação de todo mundo, né, de todos os nossos colaboradores, poderá ser convertida em ações da companhia com matching para a empresa. O objetivo, com essa medida, é que todos os funcionários se convertam em acionistas da empresa e desenvolvam um sentimento e um comportamento de dono. Com isso, a gente está construindo uma empresa robusta, eficiente e pragmática, né? Com colaboradores alinhados aos acionistas na busca permanente por melhores resultados que a gente começa a ver agora. Estou seguro que os próximos trimestres vão seguir mostrando isso. Obrigado aí pela atenção nesses momentos iniciais e podemos passar a apresentação. Volta aí que vocês estão... Bom, no primeiro trimestre full, né, que a gente apresenta da companhia, a gente vê ali uma evolução já para o início do ano da produção, né, batemos 74 mil barris por dia de óleo equivalente em fevereiro, EBITDA robusto, redução de custos, né? Então, acho que essas são as principais mensagens da companhia, associada a uma posição muito robusta de caixa, né? Voltou para a terra, iniciou a Atlanta, incorporamos Parque das Conchas. Essas são as principais mensagens aí desse slide inicial. Podemos passar para o segundo. Isso mostra um pouco o nosso portfólio, né? O que a gente vê aí é um aumento robusto da produção, a gente já falou aí no mês de fevereiro, né? A gente tem uma eficiência de CAPEX sendo implementada, captura de sinergias, né? Desalavancagem que está começando a acelerar, e um conjunto de ativos e projetos que têm baixa exposição regulatória, né? Em 2024, a gente estava com uma exposição regulatória maior, necessitando de autorizações para conduzir as nossas operações, e como a gente já tem quase todas as autorizações necessárias para fazer os programas de investimento que a gente tem em 2025, a nossa exposição à regulação fica bem menor. Ao mesmo tempo, a gente teve um avanço significativo
na quantidade de licenças que a gente obtém no Rio Grande do Norte para as nossas operações. Isso aí também está destravando muita atividade no onshore da Bacia Potiguar. Próximo slide. A gente tem aqui um slide que mostra a composição da diretoria, como já foi anunciado algum tempo atrás. A gente está fazendo uma substituição do Mastrangelo pelo Carlos Travasso. É uma substituição programada, organizada, que teve um período de transição. Então, na próxima Assembleia, no dia 24 de abril, Mastrangelo se retira e o Carlos Travasso, um sujeito com grande experiência, conhecido no setor, assume aí a posição de CEO de operações offshore da companhia. Ele já vem trabalhando com a gente desde janeiro, então já está aí entrosado com a equipe e com os nossos parceiros. Mais um. A gente tem os highlights aí da operação. A gente vê que a companhia combinada, né, quando a gente soma Enauta e 3R, no ano passado, né, começou com uma produção da ordem de 70 mil barris por dia. Tivemos aí uma redução gradual em função das dificuldades operacionais no offshore até o quarto trimestre, mas a gente já viu uma reposição muito grande da produção em janeiro, especialmente em fevereiro. Em março, agora, nós estamos trabalhando nos 2 FPSOs, no FPSO de Atlanta e de Papa-Terra, para que a gente possa conectar mais postos, 2 postos em Atlanta, 3 postos em Papa-Terra, de maneira que a gente possa ver um ramp-up da produção nas próximas semanas e meses na companhia. Esses são nossos principais gatilhos aí para melhoria de resultado no período. Próximo slide aí, por favor. Temos agora aqui a parte da apresentação que cobre atividades offshore nossa. Eu peço para o Mastrangelo que ele conduza essa parte. Obrigado, Décio. Eu queria aproveitar que esse é o meu último call de resultados para dizer mais ou menos a decisão, né? Foi um acordo. Eu já tinha intenção de retornar aos Estados Unidos, já estou residente lá há mais de 20 anos, e eu posso dizer o seguinte, que eu tenho muito orgulho da equipe que eu trabalhei, que eu estou trabalhando, ainda tem muita coisa para entregar até o final de abril. A fusão Enauta 3R não é uma nova empresa de nem Enauta nem 3R. Eu posso dizer que o time é um time de primeira, que é o melhor que tinha na Enauta e o melhor que tinha na 3R. Eu estou muito orgulhoso dessa equipe que está trabalhando. Vocês já podem ter visto aí os resultados em pouco tempo. No último call de resultados, eu vim aqui para colocar um monte de metas para serem entregues ainda em 24, e a turma não deixou escapar nenhuma, entregou tudo aquilo que nós prometemos. Então agora o Carlos Travassos, que vai me substituir no dia 24 de abril, tem uma experiência muito grande e começou na indústria igual eu comecei, igual o Décio começou, na cabeça do poço, no chão de fábrica, conhece o problema que acontece no campo, não é só no escritório. É uma pessoa que tem uma experiência. Eu já tenho mais de 40 anos, ele tem muitos anos também de experiência. É uma pessoa que eu tenho muito orgulho de estar passando essa posição para ele. E eu tenho certeza que ele vai dar sequência. Ele já está trabalhando comigo desde final de janeiro. Não vai ser só uma transição suave, smooth, é uma transição com hands-on. Eu estou indo com ele a todos os ativos offshore. Há poucos dias atrás eu fui a Peruá, fui a Atlanta, vou a Papa-Terra, conversando com cada um dos profissionais que estão na ponta, porque a nossa entrega é feita por pessoas, e esse engajamento, essa mobilização de todos é o que faz a gente entregar os resultados da forma que a gente espera. Também sou acionista da empresa e acredito nela. É assim que vamos continuar trabalhando juntos. Bom, voltando aqui ao
a esse slide, vocês podem ver, né, no final, no nosso último call do terceiro trimestre do ano passado, nós falamos que estávamos trabalhando na estruturação do crescimento do offshore. Uma decisão consciente de partir para preparar, principalmente Papa-Terra, para ter condições de crescer. A gente não podia pensar no Papa-Terra do futuro sem um Papa-Terra do presente. Então, nós decidimos conscientemente de trabalhar para estruturar as nossas instalações para permitir o crescimento. Falamos que íamos voltar à produção no final do ano, retornamos. Atlanta, fizemos a transição. Foi um projeto, eu já vou voltar nesse ponto de Atlanta mais para frente, mas os resultados já estão aparecendo a partir de janeiro, fevereiro, e daqui para frente é o que a gente espera continuar esse processo de crescimento. E os campos eu vou falar um a um daqui a pouco. Pode passar mais um? Bom, o Atlanta, eu já falei bastante, mas é um campo de petróleo que eu fico muito, muito impressionado com a capacidade que ele tem de entregar resultado. Ele requer um sistema de produção que depende de bombeio. O que nós fizemos? Colocamos um sistema robusto, dimensionado para trabalhar durante a vida do projeto, sem aquelas paradas intermediárias. Fizemos um sistema. Ele não tem necessidade de poços de injeção de água, porque ele tem um aquífero fantástico que mantém a pressão. Então, comparado com o desenvolvimento de um campo que precisa poços de produção mais injeção, é metade da perfuração para produzir. Você não tem todo o investimento necessário para reinjetar água. Então, é um campo que nós já produzimos mais de 30 milhões de barris num sistema que era provisório, num sistema que estava lá para conhecer o campo, para tirar os riscos de um desenvolvimento definitivo. Ele trouxe resultados que nos deixam muito satisfeitos, tanto é que as curvas de produção que nós temos, a resposta do campo, elas seguem ipsiliteri, exatamente a nossa previsibilidade da nossa curva de produção, os nossos modelos. Então, está performando muito bem, não só, principalmente o reservatório, que é o que importa, mas também quando entrou o sistema definitivo, nós estamos tendo uma performance do sistema como um todo até melhor do que nós estimávamos, porque nós colocamos a média da indústria, ter lá um percentual inicial de preparação da ajuste na planta. Está tendo uma performance melhor do que o usual. Vocês devem ter visto aí a curva da produção, tanto janeiro quanto fevereiro. Agora, em março, nós vamos entrar com novos poços daqui a poucas semanas. Então, nós fizemos já todos os ajustes que a gente precisava. Deve ter dado uma diminuidazinha, porque a gente aproveitou para fazer todos os testes que precisavam. Então, o campo de Atlanta está seguindo. O Décio falou de ser a primeira empresa independente, porque isso não é usual, mas nós entregamos esse projeto até abaixo da previsão original aprovada em 2022, porque nós conseguimos ajustar algumas sinergias para reduzir atividades, principalmente durante a instalação. Com isso, nós estamos hoje com a previsão de desembolso final do projeto, daqui a poucos meses, menor do que o que foi aprovado originalmente, que isso aí é uma raridade, né? Um mega projeto como esse. Nós estamos agora com um parceiro, o Westlon, que entrou com 20%, que está dando todo o apoio para a gente seguir em frente com as nossas próximas etapas. Tem mais uma? Eu já vou falar daqui a pouco dos novos poços, a previsão, eu já volto nesse assunto. Mas esse slide aí mostra só uma dimensão aí
da mudança de escala. Um era um sistema provisório, 3 anos, a gente ficou 6 anos e meio em produção, tinha uma capacidade de estocagem de óleo, 180 mil barris, que requeria offloading frequência a cada 5 dias. Se você pensar 30 mil barris por dia, daria a cada 5 dias. No caso do Atlanta, é uma unidade que, como eu falei, precisa estar preparada para produzir e tratar água. Ele já vem com 140 mil barris por dia de água de capacidade de tratamento. Então, nós estamos prontos para começar a crescer a produção nesse campo. Cronograma nosso, eu tinha falado no último call, que seria, a gente terminaria por agora, no final do trimestre. Estamos terminando no final desse trimestre, conforme prometido. Enquanto eu estou falando aqui, lá no Mar, o pessoal já está preparando para conectar a última linha que falta para esses poços. Aí depois, a partir dali, mais 2 semanas, um pouquinho mais, já estamos começando a comissionar para partir o poço. Então, estamos nas semanas finais. Mais para frente, até o final desse semestre, nós temos mais 2 poços. Eu posso dizer que está no cronograma, está no prazo e mais. Nós não precisamos mais de nenhum equipamento, temos tudo. Temos licença para conectar, temos licença para abrir o poço, temos todos os equipamentos, materiais, linhas, tudo para conectar. Então, está faltando só agora a sequência normal de instalação para terminar essa fase dos 6 poços. Então, hoje nós estamos com uma produção bem estável, em torno de 26 mil, tá? Se vocês verem, esperamos aí a produção dos próximos 2 poços, próximo do que eles produziam antes no Petrojal, e mais para frente, até o final desse semestre, a produção dos outros 2 poços que faltam. Estão no prazo, dentro da nossa previsão de entrada de produção. Vou voltar aqui a Atlanta, mas depois de falar de Papa-Terra, sobre a sanção dos poços de tieback que nós vamos fazer, de conexão de 2 novos poços, que seriam o 7º e o 8º poço. Vou passar mais uma. Mais um slide. Agora, Papa-Terra. Papa-Terra foi aquela conversa que nós falamos na última vez sobre criar a fundação para crescer. E é o que nós fizemos. Entramos em produção. Hoje, o que nós estamos fazendo em Papa-Terra? Preparando para entrada de mais 3 poços. Tá? São os 3 poços que estão faltando. Nós estamos estabilizando, fazendo um upgrade no sistema de aquecimento. Por quê? Com mais poços, óleo pesado, você precisa de mais aquecimento para poder comportar a necessidade desses poços adicionais, e também, da mesma forma, fazendo um upgrade na estabilização da geração de energia. Isso para permitir que daqui a poucas semanas a mais nós possamos abrir mais 3 poços, além dessa produção que nós tivemos aí no mês de fevereiro. A partir daí, como eu falei lá atrás, Papa-Terra é um campo aí com 2 bilhões de barris de óleo in place, óleo lá no reservatório. Para tirar esse óleo de lá, que é o que a gente chama de aumentar o fator de recuperação, você tem que começar a trabalhar nas próximas otimizações ou injeção de água, que é o que a gente está fazendo. Já fizemos, por isso que eu queria falar junto, a sanção de 4 poços, 2 em Atlanta, 2 em Papa-Terra. Por que eu estou falando junto os 2? Porque é uma campanha integrada, faz parte da sinergia. Nós não teríamos condição de fazer essa campanha integrada se não fosse essa combinação do portfólio de projetos. Com isso, a gente consegue otimizar, consegue uma campanha, um contrato longo,
para perfuração de 4 poços, temos até a opção de mais um. E com isso já conseguimos todos os equipamentos e materiais necessários já foram contratados. Eu tinha falado no último call do ano passado que seria no primeiro semestre. Nós adiantamos, tivemos a oportunidade de adiantar, fizemos o FID, que é o Final Investment Decision, a sanção, em fevereiro, no mês passado. Quando eu falo Final Investment Decision, significa que a gente já está com um projeto com maturação suficiente para ter uma certeza que a gente pode sair contratando. E não contratando sem ter certeza que tem as licenças na mão. Não contratando sem ter certeza que os equipamentos críticos vão ser entregues no prazo. Essa foi nosso critério do Final Investment Decision, que foi feito no mês passado. A previsão de recebimento da sonda é a partir de outubro desse ano. Então, daqui a mais alguns meses, já estaríamos recebendo a sonda contratada, a Lone Star, da Constellation. Já foram assinados os contratos imediatamente a sanção pelo nosso conselho. Nós assinamos todos os contratos do que é crítico. Em torno de 80% do CAPEX total já foi comprometido para a entrega, para tirar risco do projeto, risco de alteração, de ajuste de preço, já está firme. E o que não foi assinado é aquilo que depende lá da instalação final, é o barco que algum apoio, diesel lá na frente que vai gastar, HH também que tem no projeto. Então, que não compromete a entrega do projeto no prazo que nós estamos prometendo. Então, nós estamos falando disso para os 4 poços, 2 de Atlanta, 2 de Papa-Terra. Nossa intenção é começar por Papa-Terra porque o prazo entre o término da perfuração com a entrada em produção desse poço é mais rápido, porque já tem instalação pronta, já no fundo do mar, está aproveitando linhas já existentes. Mas é uma campanha integrada, ele vai para uma, vai para outra, vai para um, e o barco que vai instalar a linha vai ser o mesmo para os dois. Essa é a integração que nos permite ter essa vantagem, dessa sinergia que a gente consegue com o portfólio integrado das atividades offshore. Bom, se eu esquecer alguma coisa, depois eu volto. Bom, antes de falar dos não operados, nós temos aí o Peroá, que está com um reloginho, campo de gás, está com um custo operacional ótimo. Nos nossos custos de Papa-Terra, nós temos muito upside para melhorar em termos de redução de custos, nosso lifting cost. Atlanta entrando a esses poços, eu posso dizer aí que a gente, tirando o afretamento, que é o padrão da indústria, para comparar a lifting cost, a gente está aí com um dígito só do nosso lifting cost em Atlanta. Então, estamos tornando a nossa atividade altamente rentável. E nos campos não operados, antes de falar do BC10, Manati, nós estamos com a expectativa de retorno da produção ainda esse mês. A operadora, nós ficamos no backseat, mas a operadora nos informou que até o final do mês estaria entrando em operação. Já é público também que já tem a licença da ANP para retornar à operação de Manati. O Parque Parque das Conchas, né, da BC10, com a Shell, que nós tivemos o closing no final do ano passado também, com 23%. O que eu posso falar aqui é que tem muita similaridade com o nosso DNA, a forma, o nosso expertise. Os dois campos têm óleos pesados, depende de sistema de elevação de bomba no fundo do mar para trazer para cima e mais. Ontem nós terminamos, não sei se o Pedro vai falar, mas terminamos mais um offloading feito com a Shell, que foi feito um co-loading junto com o Parque das Conchas. O que seria? O próprio shuttle tanker, o próprio navio aliviador que pega o óleo,
Ele foi lá, pegou metade do espaço disponível dentro do navio, depois foi no Atlanta e pegou outra metade. Quer dizer, tem muito valor agregado esse portfólio, incluindo esse campo que não é operado por nós. Acho que esse é o último. Tem mais um? Então, passando. Bom, agora passando a palavra aqui para o Boeres, para os campos terrestres. Bom, boa tarde. Bom, durante o quarto trimestre já comenzamos a ver algunos dos resultados das ações que estamos tomando para melhorar a eficiência geral no onshore, melhorias na produção, nos custos, na alocação do CAPEX e a integridade de nossas instalações, ¿no? Já este ano, no mês de fevereiro, como o Décio destacou, atingimos a maior produção do onshore na história da Brava 3R, ¿no? Desde junho do ano 2023. E, particularmente no Recôncavo, atingimos a maior produção desses campos desde o ano 2016, quase 10 anos, e agora pudimos bater essa produção. Realmente um trabalho muito bem sucedido pelo nosso time. Falando do Recôncavo, se observa uma redução do OPEX, fruto de diversas ações de optimização de custos que a gente está adotando, ¿no? Foi feita uma mudança importante no nosso contrato de operação e manutenção. Foi feita uma redução de custos de intervenção de poço. Nossos times de engenharia de produção, reservatório e sonda estão fazendo uma tarefa de selecionar os poços, as tarefas que vamos a executar nesses poços do OPEX. Também falou o Décio que estamos concluindo muitas de nossas tarefas de integridade que tínhamos que realizar. Esos grandes custos de integridade já van finalizando e isso também está gerando uma redução em nosso lifting cost. Na Bahia ainda ficam muitas coisas por fazer para continuar reduzindo os custos, ¿no? Também, falando de produção na Bahia, foi esse aumento, esse acréscimo de produção que mencionamos foi decorrente da campanha de perfuração em CGIS, as melhorias em confiabilidade de nosso sistema de compressão que alimenta nosso sistema de gas lift e também pelas melhorias nos sistemas de elevação dos poços produtores, além da maior confiabilidade de nossos sistemas, ¿no? Falando do Polo Potiguar, também conseguimos aumentar nossa produção pela resposta que estamos conseguindo com a injeção do vapor nos campos de óleo extra pesado, com os resultados das campanhas de perfuração e pelas melhorias no processo de injeção do água dos nossos campos de Canto do Amaro. Próximo slide, por favor. Obrigado. Bom, continuamos trabalhando nos planos estabelecidos que apresentamos para vocês na call passada, principalmente melhorando a eficiência do uso do capital, dando continuidade ao plano de expansão de geração de vapor e optimizando o processo de gerenciamento de água, assim também como começando a implantar os projetos de Enhanced Oil Recovery, ¿no? Melhora de la recuperação do óleo. Relacionado a melhoria na utilização do CAPEX, reducimos sustancialmente o número de sondas, passamos de 24 sondas que tínhamos na metade do ano passado para 13 sondas neste momento. Conseguimos reduções substanciais de tempos em nossas campanhas de perfuração. Se fazemos uma comparativa com a antiga operadora, nos pozos de serra, que são as fotos que ven a la izquierda, esos pozos que van para o fundo do mar desde terra. Na antiga operadora perforava esos pozos em 66 dias e a gente está fazendo isso em uma média de 38 dias por pozo. Os pozos de estreito, que são pozos muito rasos, 300, 400 metros de profundidade, que na época eram feitos em 2,4 dias, a gente está perforando em apenas 1,8 dias, e a partir de agosto vamos a implantar uma tecnologia de casing drilling que ainda vai permitir reduzir mais o tempo a 1,2 dias, é o que a gente tem planejado. Essa melhoria operativa faz viável este tipo de projetos. Algo que também no passado nos gerava muitas ineficiências no uso do CAPEX era o licenciamento ambiental.
gracias a un excelente alineamiento que alcanzamos con un órgano ambiental de Río Grande do Norte, o IDEMA, pasamos de una media de 7,8 licencias por mes, media o año pasado, 7,8 licencias, para 17 licencias en estos primeros licencias por mes en estos primeros 2 meses del año 2025. Y si comparamos con los primeros 2 meses del año pasado, fueron 2 licencias por mes. Así que ahora fueron 17 licencias por mes. Y estamos trabajando para atingir las 20 licencias por mes este año. Eso realmente va a permitir una mayor eficiencia, menor stand-by de recursos. El proyecto de geración de vapor continúa progrediendo conforme o planillado. 6 geradores de vapor ya llegaron a Brasil, compramos 9 geradores de vapor, 6 ya llegaron, 4 ya están instalados, faltan apenas más 3 ser entregues no longo de este año. Obviamente, eso va gerando un acréscimo na geración do vapor, mas a gente no está trabajando apenas na quantidade do vapor injetado, também estamos trabalhando na melhora na qualidade do vapor, ¿no? O vapor se mide en títulos, la calidad del vapor, y pegamos un campo en junio de 2023 con un título promedio, media de 34%, y actualmente ya estamos en 67%. Los nuevos generadores de vapor están en la faixa del 80, 82%. Así que, bueno, ainda tenemos para continuar mejorando esa eficiencia, mas fue feito un trabajo muy importante. Bueno, por fin, falando de IOA, de recuperación asistida de óleo, en este mes estamos lanzando nuestro primer proyecto de piloto de inyección de nitrógeno, que será implantado en los campos de Fazenda Belén, Alto Rodríguez y Estreito, que son nuestros campos de óleo extrapesado. Un piloto va a consistir en inyección de nitrógeno y surfactantes en 30 pozos, 10 pozos de cada uno de esos campos. No mundo es una tecnología muy usada. En estos campos de óleo pesado siempre se trabajan en 4 cosas. Aquecimiento, que es o vapor, que fue lo que siempre fue feito pela antigua operadora, nitrógeno, surfactantes y perforación vertical horizontal de pozos. Estamos avaliando algunos pozos para perforar verticalmente, horizontalmente también, mas estamos progrediendo mucho no uso da tecnología disponible no mundo, tecnología probada. Mas, bom, a gente va a hacer un proyecto piloto para hacer un derrisqueo da tecnología y después sí poder avanzar en un full field development. Y en los campos de óleo no tan pesado, campos de óleo pesado, más no extra pesado, también asignamos este mes un MOU con un fornecedor para la implantación de un proyecto de inyección de polímeros en los campos de Salina Cristal y Canto do Amaro inicialmente. Estamos trabajando para comenzar a inyectar polímeros no máximo no primeiro semestre do ano próximo. Y el objetivo también es testar la tecnología, misma cosa que con un nitrógeno, y bueno, después avanzar en un full field development. Punto muy importante que ambos dos proyectos, nitrógeno y polímeros, tienen un uso mínimo do CAPEX, lo cual también es importante para nuestra eficiencia. Resumiendo, un recóncavo con mejorías en la producción, los costos, la integridad, além de un upside significativo que ainda tenemos para aumentar las ventas de gas na Bahía, potiguar con mejoras en la producción, reducción de costos, continuidad das campañas de perforación, de inyección de vapor, de gerenciamiento de agua, inicio de los proyectos de IOAG y una optimización general no uso do CAPEX, foco constante en continuar mejorando na integridad y na seguridad de nuestras operaciones. Pedro. Próximo slide, por favor. Obrigado, Boeri. Bom, vamos ingressar aqui na sessão para falar dos resultados comerciais e da agenda para frente. Os gráficos no slide demonstram a consistência dos resultados em meio a um período de crescimento na volatilidade de preços e na volatilidade operacional da companhia, com parte da sistemática já apresentada aqui no ambiente offshore. De qualquer forma, eu quero destacar no ambiente de óleo 3 pontos principais. Nesse trimestre, a gente concluiu a negociação e a assinatura dos contratos de offtake para o Campo de Atlanta, uma parceria com a Shell e com a Trafigura. Os novos contratos eles visam um formato novo de comercialização para a Brava, com preços de Atlanta associados diretamente aos mercados finais
do Sudeste Asiático de bunker de baixo enxofre. Aí isso, na nossa visão, permite que a gente compartilhe diretamente benefícios associados a combinações de cargas, a exemplo do que o Mastrangelo acabou de ilustrar, onde otimizações de logística ou melhoria na qualidade do produto entregue no mercado final possam trazer o compartilhamento de ganhos aqui para a Brava, além de mitigar riscos e acelerar o ciclo de caixa da companhia. A gente enxerga o Atlanta e a capacidade de armazenagem do novo FPSO como elemento positivo, que pode adicionar valor a cargas semelhantes que atendem este mercado, como ele acabou de ilustrar, as próprias cargas da nossa participação no Parque das Conchas, ou também produtos em especificação final que produzimos na refinaria do Potiguar ou que outras refinarias no Brasil exportam. Segundo ponto, ainda no petróleo, vale destacar um novo formato comercial para compra de petróleo estabelecido no Potiguar, foi assinado em fevereiro, onde desenhamos uma parceria diferente com a Petro Recôncavo e outros produtores da bacia, que objetivamente acarreta num aumento de 20% a 30% no desconto de compra de óleo em relação ao Brent, em contrapartida de uma exposição parcial à flutuação de margens do querosene de aviação e do diesel S500. A parceria também envolve co-investimentos dos produtores na garantia de armazenagem e no aprimoramento dos modais de transporte para otimizar o crescimento de fluxo previsto para 2026 na bacia. O modelo de contrato é novo, é uma parceria de 24 meses, que a gente está bastante feliz com o resultado até aqui. Aí, terceiro ponto, a gente ingressa o segundo trimestre de 25, mirando a reestruturação comercial dos volumes exportados da nossa participação no Parque das Conchas e o encerramento da parceria com a Raízen na venda de bunker, tanto nos mercados internacionais quanto domésticos, e a negociação de um novo ciclo de venda do petróleo de Papa-Terra, agora refletindo os investimentos que foram realizados para aprimorar a logística da plataforma, que conta com a sua capacidade plena de armazenagem e um novo sistema de offload. No gás natural, a companhia desenvolveu nestes meses uma área dedicada ao gás e energia, onde aprimoramos a estratégia de comercialização com a assinatura de novos contratos de venda para distribuidoras como a Bahiagás e a Copergás, além da assinatura de um contrato mais longo de 3 anos junto à Comgás, que assinala o primeiro acesso de gás produzido no Nordeste para uma empresa totalmente privada, uma distribuidora no sistema da NTS no Sudeste. Os contratos de compra de gás assinados com a Petro Recôncavo a condições diferenciadas no Potiguar, além dos contratos para compra de gás com Shell e Galp. Foco no portfólio permitirá, na nossa visão, que no médio prazo a companhia se beneficie da flexibilidade dos seus campos de gás, da infraestrutura de processamento integrada e da disposição geográfica do portfólio, que conta com crescimento de produção, vários pontos de acesso, melhorando margem e entrega aos nossos principais clientes. Próximo slide, por favor. Bom, abordando aqui um dos pontos principais associados à nossa tese, a combinação de negócios entre 3R e Enalta, culminou na criação da Brava. Nestes 5 meses de criação da companhia, as equipes entregaram diversas frentes das sinergias identificadas naquele plano de ação. Estimamos que, em termos de valor presente, até o final de 2024, foram atingidas mais de 30% das sinergias totais estimadas na combinação dos negócios. Então, a gente espera concluir integralmente a entrega dessas sinergias ao longo de 2025. O impacto será crescente nos resultados operacionais e financeiros da companhia. Tá? Vale destacar aqui que, dentre as principais atividades, a gente atravessou ao longo desse período a reestruturação societária da holding, encerramento e integração de diversas subsidiárias. É um processo que está em curso ainda, vai ser concluído até o meados desse ano. Segundo, um programa amplo de liability management, com emissão, pré-pagamento de dívidas e realocação societária de alguns compromissos que vão permitir a redução do custo médio da dívida, alongamento de prazos e a simplificação da estrutura de garantias. Também foi realizada e entregue uma profunda reestruturação organizacional, reduzindo o quadro de pessoas, unificando sistemas da companhia, além da primarização de algumas atividades em curso. Fizemos uma revisão ampla de toda a estrutura de garantias e seguros e, na parte operacional, a eliminação de redundâncias na logística offshore e no suprimento de insumos, assim como, Mastrangelo já mencionou, a decisão final de investimento na campanha dos novos postos offshore de forma integrada entre Atlanta e Papa-Terra. Passo a palavra agora para o Pizarro, para os destaques financeiros. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos.
Seguiremos então para a etapa dos destaques financeiros do quarto TRI e do ano de 2024. Para fins comparativos, apresentaremos saldos pro forma não auditados, como se a incorporação da Enauta pela companhia tivesse ocorrido desde o início do ano. Começando então pelas receitas líquidas da companhia, atingimos cerca de 10 bilhões de reais no ano de 2024, sendo quase 2 bilhões de reais no quarto TRI. No upstream, as receitas foram de 1,3 bilhão de reais e no midstream, 1,5 bilhão de reais, sendo 860 milhões de reais as eliminações intercompany. Os maiores impactos em receitas estão relacionados aos projetos de Papa-Terra e Atlanta, conforme já mencionado pelo Décio e Mastrangelo, que já retomaram a produção no início deste ano. No próximo slide, apresentamos as receitas líquidas do upstream, separadas entre o onshore e o offshore, mostrando a estabilidade das receitas oriundas dos campos em terra, mesmo com a queda do Brent ao longo do ano. Em 2024, cerca de 90% das receitas do upstream vieram do óleo e 10% do gás. E do total, 46% obtidas em Potiguar, 10% na Bahia, totalizando 56% nos campos em terra e 25% em Atlanta, 13% em Papa-Terra, 6% em Peroá e nos outros campos. Vale destacar que Manati também esteve em parada de manutenção pela Petrobras durante boa parte do ano. No slide seguinte, apresentamos o EBITDA ajustado da companhia em função das restrições operacionais em Papa-Terra, Manati e a substituição do FPSO em Atlanta. Tivemos uma tendência de declínio do EBITDA ao longo do ano, acompanhando a redução da produção. Porém, já retomamos patamares de produção muito próximos do primeiro período, do primeiro TRI de 2024, em que atingimos 251 milhões de dólares em apenas um trimestre. Vale destacar o EBITDA do onshore, bastante expressivo, cerca de 438 milhões de dólares, e se analisarmos de forma conjunta o EBITDA do onshore, do midstream, alocando 50% também dos custos corporativos, atingimos cerca de 34 dólares por barril para a nossa produção em terra, ou seja, entre as mais bem posicionadas da América Latina. No offshore, podemos enxergar o real potencial da geração de caixa e do EBITDA do nosso portfólio offshore combinado a partir do primeiro trimestre de 2025. No próximo slide, apresentamos o lifting cost da companhia com e sem os efeitos do afretamento. Destaque positivo para o lifting do onshore, que voltou a patamares abaixo de 17 dólares por barril, resultado do incremento de produção dos campos em terra, redução de custos, sobretudo na Bahia. Sempre lembrando que boa parte dos nossos custos de logística e transporte por dutos em terra está contemplado em nosso custo de extração, o que não se repete nos nossos peers onshore da América Latina. Para o offshore, vale destacar que com a entrada dos novos poços em Atlanta e a retomada da produção dos demais poços em Papa-Terra, o custo de extração por barril tende a ser mais eficiente em relação à média de 2024. No próximo slide, apresentamos a distribuição do CAPEX no período tanto por atividades e desta vez separando também o onshore e o midstream do offshore. O que é importante aqui destacar é que diversos investimentos realizados em 2024, tanto em recuperação de integridade em terra e no mar, como no sistema definitivo em Atlanta, eles não se repetem, pelo menos na mesma magnitude, no ano de 2025. No gráfico pizza à direita, considerando a participação atual da companhia em Atlanta, o CAPEX total em 2024 foi de cerca de 870 milhões de dólares, sendo que no offshore o volume total é de cerca de 540 milhões de dólares. 70% desses 540 exatamente atrelado ao projeto de Atlanta, nessa substituição tanto do FPSO quanto toda a campanha de perfuração e conexão dos novos poços. No onshore e no midstream, o volume total de investimentos foi de 330 milhões de dólares,
sendo 140 em facilities, incluindo os investimentos em geradores de vapor e recuperação de integridade. No slide seguinte, apresentamos a estrutura de capital da companhia. Concluímos o período com aproximadamente US$ 1 bilhão em posição de caixa e cerca de 1,55 bilhão de dólares em dívida líquida financeira. Somando-se todos os earnouts da companhia e os pagamentos diferidos atrelados às aquisições, a dívida líquida total é de 1,9 bilhão de dólares. E vale destacar que temos US$ 402 milhões em recebíveis com a Inson, os quais serão pagos durante o contrato de afretamento do FPSO Atlanta. Mesmo com o EBITDA substancialmente impactado no terceiro TRI e principalmente no quarto trimestre, a alavancagem da companhia, calculada em dólares, ficou próximo a 2,8 vezes, lembrando que se trata sempre de um olhar dos últimos 12 meses. No próximo slide, apresentamos o fluxo de caixa e a posição de derivativos de óleo da companhia. Vale destacar que o fluxo de caixa operacional foi impactado pela redução de produção dos ativos offshore, além da inadimplência da NTE, que é o parceiro em Papa-Terra, que atualmente atinge o saldo devedor de R$ 526 milhões. A companhia permanece com uma posição bastante saudável de caixa, como eu já mencionei, de US$ 1 bilhão. Em relação aos derivativos, ao final do ano, tínhamos cerca de 170 mil contratos NDF e 4 milhões e 800 mil contratos em formato collar, com piso em $58. Como atualização, retomamos a execução da nossa estratégia de hedge, com o intuito de proteger o break-even da companhia, sobretudo nos próximos meses. Atualmente, temos cerca de 1,7 milhão de contratos NDF a $72, o que protege bastante de qualquer instabilidade em relação ao patamar atual, e estes contratos estão concentrados nos próximos 6 meses. Repasso, então, a palavra ao Décio para comentários finais. Obrigado. Vou tentar ser breve aqui, né? A gente já teve uma conferência que está longa, mas reprisando aqui, nós prometemos entregar alguns eventos operacionais no quarto TRI de 24, entregamos. A gente está se preparando para entregar também aumento de produção em Atlanta, em Papa-Terra, no curto prazo. E nós vamos continuar nossa trajetória, né, de buscar capturar o máximo das sinergias que foram identificadas, que o Pedro mostrou aqui. Nós vamos continuar otimizando o nosso portfólio para concentrar os nossos recursos nos ativos, mais produtivos para nós, mais rentáveis. A gente vai continuar essa jornada de melhoria no onshore e de melhoria de geração de caixa para o barril, tanto no onshore e no offshore. A gente já está numa trajetória positiva com a entrada do Atlanta. E, principalmente, a gente vai continuar nesse trabalho incansável de criar essa cultura de meritocracia, de reconhecimento e de respeito ao resultado, que vai fazer com que a gente, cada vez mais, possa entregar melhores resultados para os nossos acionistas. Com isso, a gente encerra aí a apresentação. Agradeço a paciência de todos. Foi uma apresentação longa e a gente fica à disposição para responder as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone Q&A, que aparece na parte inferior de sua tela, e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique nesse mesmo ícone e digite seu nome e empresa, ou clique em levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Rodrigo Almeida, do Santander. Sr. Rodrigo, seu microfone está liberado. Boa tarde a todos aqui do time da Brava. Acho que vou começar 3 pontos aqui do meu lado. Acho que começar um pouco falando sobre liability management. E aí, se eu não me engano, vocês têm a oportunidade aqui ao longo do ano de fazer pelo menos algumas amortizações extraordinárias. E acho que quando a gente olha, pelo menos as interações que a gente tem aqui com o pessoal de renda fixa, os investidores, eles têm bastante interesse, acho que tem
tem olhado de uma forma bem interessante aqui o case de vocês, então eu queria entender como é que vocês têm interagido com esse mercado, quais são, né, os planejamentos de vocês aqui para os próximos meses em relação a eventualmente algum tipo de amortização extraordinária e eventualmente algum tipo de emissão que possa, de alguma forma, trazer algum benefício para vocês em custo de dívida. E ainda nesse mesmo tópico, se vocês pudessem comentar um pouco se vocês têm alguma visibilidade sobre algum tipo de antecipação dos recebíveis da INSO, acho que também seria legal. O segundo ponto que eu queria tocar com vocês é sobre Papa-Terra. E aqui, talvez de uma forma um pouco mais específica e direta, assim, com possibilidade de gás, de geração de energia elétrica de gás, a gente sabe que ali vocês têm uma necessidade de consumo de energia alta, né? Se tem algum upside de custo, eventualmente, em relação a isso. Se vocês têm, eventualmente, alguma pretensão de operar o FPSO, não sei como é que é o contrato de vocês lá hoje em detalhes com o Ocean, se isso pode também ter algum upside de custo em OPEX ali em Papa-Terra também. E aí, sobre alguma precificação, alguma novidade sobre precificação de óleo para a terra, acho que também seria legal. E aí, o terceiro tópico que eu queria explorar com vocês é um pouco mais de detalhes sobre o onshore. A gente falou aqui já um pouco sobre o projeto de injeção de vapor. Quando é que a gente deveria ter o efeito full desse projeto de injeção de vapor? Se puder compartilhar com a gente também quais são os principais focos de perfuração em Potiguar, qual o tipo de perfil dos campos, dos poços que vocês estão mirando ali para Potiguar ao longo do ano, e como é que a gente deve imaginar aqui a trajetória de lifting cost para o onshore para os próximos trimestres. Acho que é isso. Obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Rodrigo. A gente sim tem uma série de iniciativas aí relacionadas a liability management. Vou passar para o Pizarro daqui a pouco para ele detalhar. Da mesma forma, a Papa-Terra, a gente quer melhorar a eficiência da Papa-Terra, também tem uma série de ideias e coisas no pipeline aí para isso. Vou pedir para o Mastrange complementar e também depois eu passo para o Boeri te responder a questão do onshore, começando aí pelo Pizarro na liability management. Obrigado, Rodrigo. Em relação a liability management, relembrando, a gente tem duas grandes dívidas que podem ser pré-pagas esse ano. Felizmente, são as duas mais caras do nosso portfólio. Então, tanto os 500 milhões de dólares que foram obtidos para a aquisição do Polo Potiguar, né, que não é o bond, né, os outros 500 milhões de dólares, aquela debênture cambial, então ela pode ser pré-paga a partir de junho desse ano, e também de todas as debêntures que nós já emitimos, a mais cara também pode ser pré-paga a partir desse ano. Então, exatamente por isso a gente está acompanhando muito de perto tanto o mercado local quanto o mercado internacional. Temos aqui certamente oportunidade em ambos. Temos também uma posição de caixa bastante robusta, como eu mencionei no último TRI, não necessariamente a gente pré-paga e emite novos instrumentos do mesmo tamanho. O objetivo aqui é que a gente consiga, obviamente, reduzir o custo médio de dívida da companhia e, eventualmente, ainda reduzir parcialmente o tamanho da dívida bruta da companhia, exatamente com geração de caixa e também usando parte do caixa que nós temos atualmente. Então, esse é o cenário aqui de liability management. Como você bem mencionou, a gente também tem um recebível bem relevante, né, de 400 milhões de dólares com a Inson. Nós estamos estudando aqui alternativas. Nosso objetivo não é tentar antecipar esse recebível com uma taxa que seja muito distante do nosso custo médio de dívida. Então, obviamente, aqui é um olhar bem focado numa estruturação financeira que possa trazer parte relevante desse montante como caixa equivalente de caixa para a companhia. Então, acho que podemos passar para o Mastrangelo para falar sobre Papa-Terra. Okay. Rodrigo, obrigado pela pergunta. Você tocou exatamente nos pontos que eu tinha falado antes, que o Papa-Terra tem muito upside, o uso do gás, minimizar o uso do diesel, e você colocou eventualmente operar o FPSO. Essa negociação já está em andamento, tá, ok? Faz parte da nossa intenção procurar um dos low-hanging fruits, para a gente buscar logo um ganho imediato na nossa eficiência operacional. Aproveitando aqui, já que você puxou o assunto do uso do gás, no Atlanta também nós já temos na licença de operação
a possibilidade de usar o próprio óleo cru, o óleo produzido, como combustível. Que não pode parecer até simples o raciocínio, mas nós vendemos o óleo como óleo combustível, como o Pedro falou, nada mais imediato do que usar a bordo. Então, a intenção em Atlanta é prioritariamente o gás e no intervalo, se precisar, não usar o diesel, usar o óleo cru. Então, ambas os pontos que você mencionou, já estamos trabalhando neles. Passando agora Bom, referência às perguntas do Rodrigo para o onshore, nosso outlook de produção para o ano tem um aumento de produção leve, não é um aumento muito expressivo. A gente está focada, como falamos desde o início, em optimizar nossos investimentos, optimizar o uso do CAPEX. Por isso, por exemplo, a redução das sondas que mencionamos de 23 sondas do ano passado para 13 sondas este ano. Então, nosso outlook de produção vai ser con un leve crecimiento de aquí para el final do ano. Y la inyección de vapor, que está centrada en nuestros campos de óleo extra pesado, más o menos son unos 8.000 barriles día de producción, 34.000 que tenemos en un onshore. La inyección de vapor lo que hace es reducir el declino de esos campos. Cuando a gente pegó Polo Potiguar y tuvimos la falta de vapor por parte de la Termoazú, pudimos observar lo que se fala en la teoría del fuerte declino que esos campos tienen, entre un 40 y un 60% de declino anual. Entonces, con la inyección de vapor, mejoramos fuertemente esa tasa de declino y el lifting cost desce, ¿no? El lifting cost desce porque el gas tiene un custo, mas el acréscimo de producción que tiene compensa. Si você no inyecta vapor, el enfriamiento del campo genera una pérdida de producción tan grande que los costos fixos pasan a tener un peso muy importante en su lifting cost. Entonces, el lifting cost tiene que mejorar con la inyección do vapor, claramente. Obrigado aí, Rodrigo. Obrigado. Obrigado. Se eu puder só o follow-up da comercialização do óleo de papa-terra, não sei se vocês têm alguma informação, a gente viu no começo do ano até uma carga, eu acho que foi algo que sobrou, alguma coisa do tipo, mas se vocês conseguem já acessar algum tipo de mercado novo, enfim, alguma informação, seria legal. Você pode pegar essa aí para você. Está trabalhando nisso. Sim. Bom, a nossa primeira carga de papa-terra foi uma carga excepcional. Ela foi trabalhada de forma independente do contrato da Petrobras para realizar alguns testes no mercado de exportação e para contemplar aqui volumes de petróleo que faziam parte do lastro da plataforma há muito tempo. Tá? Então, ela foi uma carga excepcional. Ela serviu aqui como balão de ensaio para vários temas associados à comercialização futura do campo, mas do ponto de vista de rentabilidade, ela foi uma carga absolutamente excepcional. A gente trabalhou aqui numa parceria com outros players locais e internacionais. Tá? Como eu mencionei na apresentação, hoje a gente tem um contrato para comercialização de papa-terra com a Petrobras que vai até meados do ano. A gente já está trabalhando numa estratégia nova de renovação que visa, inclusive, melhorar a rentabilidade dos contratos após, principalmente, os investimentos que foram feitos para aprimorar a logística da plataforma. Ela era bastante ineficiente, a plataforma podia fazer apenas lotes pequenos, que requerem alguns ativos recursos escassos no mercado, como o uso de navios com posicionamento dinâmico, e isso tornava a rentabilidade dessa operação um pouco mais comprometida. Então, a gente espera trabalhar num novo conceito que deve desempenhar aí a partir do terceiro trimestre desse ano. Tá certo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, do BTG. Senhor Luiz, seu microfone está liberado. Olá, Décio, Mastrangelo, Boeri, Pedro, Pizarro, obrigado aí pelo tempo e pela transparência aí no call. Eu também, se eu pudesse abordar aqui 3 temas, e aí vou começar, Décio, talvez com você. Você na sua fala inicial, você mencionou sobre esse ajuste, vamos dizer assim, no programa de remuneração, de alinhamento, né?
obviamente, a Brava é uma função de duas companhias que talvez tivessem culturas diferentes. Então, se você puder detalhar um pouco mais de como é que vocês estão pensando esse modelo de remuneração, né? Você já falou um pouco, mas se der para detalhar um pouquinho mais, seria legal. Segunda pergunta, no momento do deal lá entre 3R e Enalta, falou-se muito nas sinergias e olhando o release de vocês, né, em alguns pontos, e acho que foi falado aqui no call também, vocês mencionam as sinergias e citam alguns pontos, mas para a gente aqui seria muito útil ter algum tipo de quantificação, assim, em que momento, vamos dizer assim, nós estamos naquele caminho de atingir acho que era $1 bilhão de sinergia, se eu não me engano, né? Então, quanto já foi capturado, quanto tem para capturar em 25 e eventualmente em 26. E por fim, se eu pudesse também, Décio, com você, explorar um pouco mais sobre esse, vamos chamar de reciclagem do portfólio, né? Quer dizer, vocês têm ativos bastante distintos, né? Que gera, obviamente, muita oportunidade para a companhia, mas eu queria pegar um pouco da tua cabeça de como você está olhando, vamos dizer assim, a companhia como um todo, né? Assim, você já falou um pouco do onshore, que Bahia vocês estão negociando. O que dá para fazer no ativo como um todo? Faz sentido vender agora, por exemplo, que Atlanta está prestes a entrar, eventualmente ao longo de 25, vender mais um stake para desalavancar a companhia mais rápido? Assim, como é que você pode elaborar um pouco mais sobre a questão do portfólio? Obrigado. Obrigado, Luiz. Feliz que você continua acompanhando a gente aí. Vamos lá. Alinhamento de remuneração. A gente aprovou junto ao Conselho e vai fazer um disclosure maior agora na convocação da Assembleia de 2025, um novo modelo de remuneração para a nova companhia. Né? Esse modelo ele considera para os administradores, né, salário mensal abaixo do mercado e uma remuneração muito alavancada a desempenho, geração de caixa e valorização da ação. Né? No meu caso, por exemplo, a parte variável da remuneração, no caso base, chega a quase 90%. No caso dos colaboradores, o que a gente está implementando é um modelo para todos, em que eles podem pegar parte do bônus anual, até 50% do bônus anual, e comprar em ações da companhia, que vai, nesse caso, há um matching da empresa com o colaborador, de maneira que ele fica, né, retido em 3 anos com ações da companhia que ele comprou e que a companhia acompanhou. Então, com isso, você transforma o colaborador, né, em sócio da empresa, interessado em alcançar o resultado. Primeiro, para ter bônus, né, e ter remuneração variável. Segundo, para que ao comprar parte do bônus em ações e ser acompanhado pela companhia, ele possa também, né, virar acionista. É um movimento de pinça, né? Vem dos dois lados. Para alguns casos também, além dos diretores estatutários, a gente também tem programa de ações. Né? No caso da turma que veio da Enalta, a gente tem alguns bons executivos que trazem ações da companhia também no seu portfólio. Acho que isso é muito importante para o alinhamento, né? Especialmente sendo uma companhia sem controlador, né? Que a gente tenha um alinhamento muito grande entre todos os interessados aí no nosso sucesso. Questão de reciclagem de portfólio, que você comentou, já falei. Né? A gente desenvolveu um trabalho inicial de planejamento, e esse trabalho derivou em 130 ações de alinhamento das diferentes dimensões de gestão da companhia. Não adianta você tocar só na parte operacional, no custo, no CAPEX, no OPEX, no investimento. A gente precisa ter uma cultura. E essa cultura passa por ter processos, comunicação, gestão, tudo alinhado na mesma direção. Então, dentro desse conjunto de iniciativas que a gente avaliou, uma delas é a otimização do portfólio. Eu falei, são 130. Porque a gente tem um número muito grande de concessões, né, e com a produção muito baixa. Vou dar um exemplo para você, a gente acabou de vender, né,
11 concessões com produção total de 250 barris. Então, é tipicamente o que a gente deve fazer, concentrar os nossos recursos nos ativos mais produtivos e de maior rentabilidade. Tem coisa para fazer ainda nessa linha, né, de fazer uma limpeza do portfólio. Vamos ver como é que evolui esse processo que a gente está desenvolvendo agora para ver nos ativos na Bahia. E a gente pretende avançar nesse processo de melhoria do nosso portfólio. O fato da gente ter também feito uma parceria na UPGN lá no Rio Grande do Norte também é isso. Quer dizer, você está otimizando e melhorando, né, a gestão do seu portfólio. É um objetivo que a gente vai ter aí ao longo do ano. Você falou também sobre sinergias, né? A gente vem capturando sinergias. As perguntas que você faz são as mesmas que os nossos conselheiros nos fazem em toda reunião de conselho. A gente está trabalhando arduamente para isso, né? O Pedro já fez um pequeno apanhado aqui do que a gente tem de sinergia. Eu vou pedir para o Pizarro complementar, ver se tem mais alguma coisa aí que ele possa te falar em relação, especialmente, às sinergias associadas aí ao Liability Management. Obrigado. Luiz, acho que o Pedro mencionou, né, cerca de 30% daquele target que foi mencionado em cerca de $1 bilhão, ele já foi implementado. Isso não significa que ele já cristalizou ou em dinheiro ou em redução de contratos, mas significa que do potencial do que a gente poderia implementar, 30% já foi endereçado, já foi assinado. Vou dar aqui um exemplo, né? Inicialmente, os $500 milhões que nós levantamos via um bond, toda a despesa financeira se concentrava na 3R Potiguar. Hoje, toda essa despesa financeira já está concentrada exatamente onde a gente tem mais lucro, né, que é na Enalta Energia, futuramente na holding, com a incorporação de Atlanta. Já mencionando aqui um segundo exemplo, a incorporação da Enalta Energia é uma obrigação subsequente de acordos do passado, que foram feitos exatamente no momento do merge, e a intenção é que Atlanta passe a ser um ativo da holding, utilizando praticamente R$700 milhões de prejuízo fiscal que nós temos. E se a gente comparar com o cenário base, que era a 3R separada, a gente utilizaria esse prejuízo fiscal só depois que utilizasse da 3R Offshore. Então tem um delta NPV bastante importante, acelerando a utilização do prejuízo fiscal. Então, esses são dois exemplos. Tem um terceiro exemplo, que é exatamente a debênture cambial emitida pelo BTG, que está atualmente na 3R Potiguar. A gente, ao fazer essa reciclagem, esse liability management, a gente já não vai mais emitir na 3R Potiguar, a gente vai emitir ou na holding ou em alguma das subsidiárias que tenham ativos offshore, né? E, obviamente, isso traz aqui um benefício enorme. Só vou dar mais um exemplo, né? Quando a gente olha o nosso portfólio onshore e o nosso portfólio offshore, eu mencionei que o portfólio onshore é dos mais rentáveis da América Latina, se não mais, né? Está ali competindo entre as empresas no EBITDA por barril. Como o Décio também mencionou, é algo aqui que a gente está com uma lupa muito grande. Não basta olhar o lifting cost, não basta olhar o desconto para o Brent, o ideal é que a gente olhe aqui, acompanhe muito de perto esse EBITDA por barril. Exatamente no portfólio onshore, nós temos Sudene. Essa combinação de Sudene com EBITDA por barril bastante competitivo traz um free cash flow na última linha operacional também, mais uma vez, dos melhores, se não o melhor da América Latina. E aonde a gente tem uma rentabilidade maior do EBITDA por barril, que são nos ativos offshore, sobretudo em Atlanta, a gente vai ter esse efeito mais concentrado das despesas financeiras. Então, aqui eu tentei quantificar aqui alguns aspectos financeiros que são os mais relevantes dessa sinergia total potencial de $1 bilhão. Luiz, essa sinergia é em VPL, né? Então, a gente já tomou algumas iniciativas, como o Pizarro falou, mas a captura vai ser ao longo do tempo. Da mesma maneira, as sinergias operacionais, tanto de CAPEX, nessa campanha aí de 4 postos que a gente contratou junto, os 2 postos de Atlanta e os postos de Papaterra, que não teriam sido feitos da mesma forma se as empresas tivessem separado, como também as sinergias operacionais que a gente tem nos campos. Eu lembrei aqui, você me perguntou se está no radar vender uma participação adicional de Atlanta. A resposta é não.
Tá ótimo. Não, super obrigado, muito claro e bacana ver essa questão da remuneração. Bacana. Obrigado aí. Boa tarde. Obrigado, Luiz. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, da Morgan Stanley. Senhor Bruno, seu microfone está liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar as perguntas. Eu tenho um follow-up, 2 perguntas. Voltando no tema do processo da venda dos ativos na Bahia, vocês poderiam comentar se o nível de interesse pós esse afunilamento aí da área aumentou, diminuiu? Então, como que está o engajamento? E mais importante, qual que seria a expectativa de timing para você concluir esse processo? Depois, a segunda pergunta é sobre o BC10. Se a oportunidade surgir, a companhia gostaria de aumentar o stake e, eventualmente, se tornar operadora do bloco, pensando aí no médio e longo prazo. E a última questão acho que 2025 é um ano de transição no seu balanço, né? Vai ter uma desalavancagem forte ao longo do ano e entrando em 2026. Então, pensando em 2026, qual deveria ser o principal uso de caixa, né? A companhia se torna uma geradora de caixa bastante forte e queria entender como entra a remuneração de acionista nesse contexto e se tem algum covenant que previne você de pagar dividendo e até quando. Muito obrigado. Obrigado aí, Bruno. Seguinte, venda de ativos, né? A gente já comentou, a gente espera ter propostas vinculantes no mês de abril. É o que eu posso falar para você. BC10 é um ativo que a gente recém entrou, né? Não está no mercado. Se tiver, a gente vai avaliar. E o uso de caixa, a gente tem hoje sim, em algumas das nossas debêntures, algumas limitações para buyback e para dividendos, mas o nosso objetivo é trabalhar desalavancado, né, uma alavancagem saudável, que permita que a gente possa remunerar os nossos acionistas e possa também ter capacidade de crescer. A gente tem uma série de oportunidades dentro do nosso portfólio, que a gente tem uma rentabilidade elevada, que a gente gostaria de ir no tempo e conduzindo, como o Mastrange falou, né, o próprio aprofundamento da produção e aumento da fator de recuperação em Papa-Terra. Não sei se o Pizarro quer comentar alguma coisa mais aí sobre a questão das limitações que a gente tem nas debêntures. Isso. Limitações que nós temos, né, a distribuição de dividendo e o share buyback, ele está permitido para alavancagens abaixo de 1,5 durante o ano de 2023. Após o ano de 2023, o share buyback ele aumenta para 1,75. Desculpa, após o ano de 2025, esse patamar aumenta para 1,75. Porém, como o Décio mencionou, target de alavancagem da companhia perto aqui de 1,25, que é perfeitamente alcançável em 2026, né, aqui ao longo de 2025, a partir do momento em que a gente limpa os trimestres de 2024, a gente já passa a ter um patamar de alavancagem bastante controlado, bastante adequado, e em 2026, bastante factível chegar nesse patamar. Isso sem deixar de fazer os projetos que nós já aprovamos, né, como o FID de 2 poços de Atlanta e de Papa-Terra, que tem uma rentabilidade altíssima. Basicamente, a gente traz produção sem agregar custo aos ativos, né? O FPSO de Atlanta, o FPSO de Papa-Terra tem um custo fixo já pré-determinado. Então, a gente agrega aqui cerca de 20 mil barris para o nosso stake, fazendo um capex marginal, né? Então, exatamente esse tipo de mentalidade para o offshore é o que nós temos. Isso permite ter um incremento de produção gradativo, sem ter aqui uma intenção de crescimento extremamente acelerado, porém mantendo a capacidade de soltar dividendos de maneira bastante intensa aqui ao longo dos próximos 3 anos. Então, a companhia ela tem essa capacidade de soltar dividendo, manter a alavancagem baixa, sem deixar de fazer os excelentes projetos que a gente tem no nosso portfólio. Dei o exemplo do offshore, mas no onshore é o mesmo, né? A gente está selecionando os melhores projetos que tenham rentabilidade. Décio mencionou, né, a partir de 15, mas na verdade os projetos que a gente está selecionando são os projetos de 30, 35, 25, em casos em que a gente queira provar alguma região diferente, mas o target é de 30 ordem de grandeza, tá? Então, esse é o
o overall aqui do que a gente pretende fazer em termos de utilização do caixa. Obrigado aí, Bruno. Super claro, obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Tasso Vasconcelos, da UBS. Senhor Tasso, seu microfone está liberado. Boa tarde, Décio, todos os demais presentes. Obrigado por pegar minhas perguntas. Acho que eu queria voltar aqui no outlook dos campos offshore. Em Atlanta, desde a conexão dos 2 primeiros poços, a produção aparenta estar normalizada e fluindo muito bem, né? Queria aproveitar para poder pegar um update da produção esperada para os 2 poços que devem ser conectados agora em abril. E aproveitando a pergunta também em Papa-Terra, né? A empresa está fazendo alguns ajustes em impostos por conta da produção de gás, até discutimos um pouquinho aqui. Esses ajustes tendem a elevar a produção nos próximos meses. Então, aproveitar para também pegar um update de quando devem ser concluídos todos esses ajustes em Papa-Terra e qual que é o nível de produção esperado para o campo depois de concluir esses ajustes. Acho que esses 2 campos, né, junto com a volta de Manati, é o principal caminho para a companhia chegar próximo, talvez, dos 100 mil barris em working interest em meados do ano. Então, um update um pouco mais detalhado aqui seria ótimo. Uma segunda pergunta, voltando no tema ali de M&A, na bacia do Recôncavo, vocês compraram os 2 ativos, Recôncavo e Rio Ventura, por um valor próximo de 350 milhões de dólares, né, junto à Petrobras lá atrás. Pela certificação, não houveram grandes mudanças no volume de reservas. Um ano subiu um pouco, outro ano caiu um pouco, mas se a gente compara a certificação mais recente com a primeira, essa variação foi de menos de 10%. Mas certamente nesse meio tempo tiveram muitos investimentos ali no ativo. Então, talvez essa para o Pizarro, Pizarro, queria aproveitar para pegar também um update de vocês, de qual foi o montante total investido nesses ativos na Bahia desde o início e, se possível, um breakdown. O que desse investimento foi feito em infraestrutura e melhoria, talvez de forma mais estrutural, e o que foi em desenvolvimento de reservas? São essas minhas perguntas. Obrigado. Obrigado, Tasso. Em relação aos campos offshore, os 2 poços que vão entrar em Atlanta agora e os 3 poços que vão entrar em Papa-Terra são poços que já produziram. Então, a gente já tem um conhecimento da performance desses poços e a nossa expectativa está baseada nisso. Eu vou pedir para o Mastrange te passe mais detalhes aí. Ok, Tasso. Bom, como eu falei, nós estamos terminando aí a conexão dos poços. De hoje para amanhã termina a última linha. Então, esperamos aí entrar em produção nas próximas semanas. Estou dizendo aí, em torno da primeira semana de abril. Nível de vazão, então, os poços que mais produziam antes no sistema antecipado, o 4 e o 5. No sistema antecipado, eles chegavam em torno dos 14 mil, mas agora a gente vai ver a produção combinada. E os poços que estão produzindo hoje estão bem estáveis, conforme você falou. No caso de Papa-Terra, igualmente nas próximas semanas, esperamos aí no início de abril, já está retornando com esses 3 poços a mais que individualmente no passado eles produziam, os 3 juntos a gente está esperando aí mais uns 5 mil, te dando uma ordem de grandeza. Em Manati, conforme eu falei, a operadora está colocando até o final desse mês o retorno da produção. Em relação à questão dos M&As, né, o valor que a gente enxerga é o valor futuro, né? Quanto se investiu no passado, por quanto a gente pagou, é a referência, mas a conta é olhando para frente. Aí eu passo para o Pizarro para ele te passar os dados aí que você perguntou do passado. Tasso, a gente, muito em breve, né, nos próximos dias, a gente vai soltar o nosso novo relatório de certificação de reservas atualizado. Então, vão ter mais detalhes. A gente já aplicou cerca de 40, 45 milhões de dólares nos ativos da Bahia. Lembrando que, quando nós assumimos o polo Recôncavo, nós já operávamos o Rio Ventura e a soma dos 2 ativos estava perto de 5.200 barris de óleo equivalente. E agora, como o Boeri mencionou, a gente atingiu o pico de produção operado pela Brava na Bahia, que reflete a produção de 2016. Ou seja, a gente está aqui com perto de 9.500 barris em produção na Bahia. Tem uma parte dessa produção que a gente reinjeta do gás.
a gente está aqui trabalhando junto com o time do Pedro, né, Boeri e Pedro, no caso, trabalhando em formas de monetizar esse gás adicional. Então, a gente já fez aqui um grande salto em relação à produção e, sobretudo, na recuperação de integridade desses ativos. Uma boa parte desse volume que eu mencionei financeiro, ele foi aplicado em recuperação de integridade. A gente ainda tem alguns low-hanging fruits no ativo, que não estão relacionados à campanha de perfuração, que estão relacionados à monetização do gás, como o exemplo que eu mencionei. Então, a gente aqui, obviamente, está no momento de processo competitivo, a gente evita falar de números, de valuation, né, de potencial. A gente aqui só reforça que o ativo da Bahia, embora não seja tão relevante dentro do portfólio combinado das duas companhias 3R mais Enalta, mas ele tem o seu valor bastante expressivo, já aqui com um patamar de produção bastante elevado. Tá? Só para complementar, né, o Pizarro falou no certificado de reserva, antes que vocês perguntem, eu vou me antecipar aqui. A gente vai ter o relatório de reserva até o final do mês, né, a gente já tem o primeiro draft e a gente não tem nenhuma mudança significativa no relatório. Tá super claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Marcondes, do Bank of America. Senhor Leonardo, seu microfone está liberado. Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Se eu puder fazer 3 aqui do meu lado, duas um pouco mais complexas e uma um follow-up. Minha primeira pergunta é sobre a campanha integrada de perfuração em Atlanta, Papa-Terra e talvez Peruá, né? No comunicado vocês passaram um valor de uns 200 milhões de dólares, né? Mas a gente entende aqui que essa campanha deveria exigir um capex maior que isso, né? Então, queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor no que vocês imaginam que vai ser o capex para essa campanha integrada e o que vocês projetam também de produtividade para esses novos poços. Minha segunda pergunta é sobre o contrato de venda de óleo com a Shell, né, para o óleo de Atlanta. Queria saber se vocês poderiam falar também um pouquinho mais desse contrato, se é próximo daquele anterior que já tinha, que era bem próximo ao Brent, né, ou se tem alguma característica diferente aqui nele. E um follow-up rápido aqui, em relação a dividendo e alavancagem. A alavancagem que vocês vão olhar para o pagamento de dividendo é em dólar, que é a mesma do Covenant novo, correto? Então são essas 3 minhas perguntas. Obrigado. Vamos lá, campanha integrada, né? A gente soltou um fato relevante lá atrás, em que a gente já tinha contratado alguns equipamentos e serviços que dava aquele montante que você falou. E a gente comentou que ia fazer o FID nesse primeiro semestre. A gente já fez o FID é o Final Investment Decision, que a gente toma quando a gente já tem uma certeza muito grande do conjunto dos custos e dos contratos que a gente vai assinar. 85%, 90% dos custos já estão assegurados. Então, é isso que leva ao custo total das campanhas, que são bastante eficientes e bastante produtivas em função da gente ter só tiebacks, né? A gente não precisa colocar nenhuma unidade de produção nova. O Pizarro já comentou isso, vou pedir que ele estoure um pouquinho mais contigo isso. Sim, obrigado. Leonardo, então, só relembrando, a gente tem 80% em Atlanta, atualmente ainda temos 62,5% em Papa-Terra, são 4 poços, como o Décio mencionou, são tiebacks, então é pouco ou quase nenhum investimento nas plantas de facilities para receber esses poços. Parte dos equipamentos a gente já tinha comprado para Papa-Terra, então a gente tem aqui cerca de 400 milhões de dólares, que é o working interest da companhia para esses 4 poços. E se a gente olhar aqui produtividade, não é só olhar o que a gente tem nas certificações de reserva, mas no working interest da companhia deveria ser algo próximo a 20 mil barris. Se a gente comparar produtividade, tamanho do CAPEX, com outros projetos de empresas offshore listadas, isso é entre os melhores projetos, exatamente pelo motivo que eu mencionei. É uma produção que entra, basicamente, não agregando custos operacionais. Então, é por isso que não foi difícil aqui trazer um
um alinhamento pleno na diretoria, no conselho, para uma aprovação imediata desses projetos. Também esse é o motivo pelo qual o Mastrangelo fez o possível e o impossível para acelerar o FID. Então, a gente já tem aqui uma segurança muito grande entre todos os subcontratados relevantes para conduzir essa campanha de maneira bem planejada e exitosa. Tá? A questão lá do contrato de Atlanta, eu peço que o Pedro complemente. Bom, Léo, obrigado pela pergunta. O contrato assinado recentemente com a Shell, ele é bem diferente do contrato anterior. Tá? Então, a Shell ela vem sendo uma parceira do Atlanta há muitos anos, comercializando os volumes desde o sistema piloto, né, ao longo de cerca de 7 anos de vida do sistema piloto. Ele é um player muito relevante dentro da comercialização de produtos de baixo enxofre, principalmente no mercado sudeste asiático, além de ser um player relevante na logística integrada de offload e escoamento de petróleo aqui do Brasil. Então, é um pouco difícil a gente precisar spreads e fazer a comparação com o que a gente tinha anteriormente, solução comercial, porque anteriormente você tinha uma condição comercial já programada em relação ao Brent. Agora, como mencionei na minha fala, a gente está cotando os produtos diretamente ao mercado final, ao mercado de bunker marítimo de baixo enxofre no Sudeste Asiático, com uma série de nuances associadas à flexibilidade de combinar cargas, combinar a qualidade de produtos, onde a gente coparticipa dos ganhos advindos dessas operações. Então, ele é um contrato que vai abraçar um pouco mais de volatilidade aí na rentabilidade dele quando comparado à oscilação do Brent ao longo do tempo. Tá? Na nossa visão superior ao longo do tempo em relação ao que a gente tinha anteriormente. Pedro, só complementando. Se a gente olhar, Leonardo, o portfólio da companhia, Atlanta em relação ao Brent, exatamente porque ele tem baixo enxofre, embora tenha talvez uma volatilidade um pouco maior em relação ao Brent, é esperado que, na média, o desconto seja baixo. Potencialmente, em alguns momentos, até um pequeno prêmio. O óleo do Todo Potiguar, que é o nosso segundo grande projeto que produz óleo, quando a gente pensa na rentabilidade final pós-midstream, também representa um desconto para o Brent bastante baixo. O óleo da Bahia, exatamente porque ele é muito leve e também de baixo enxofre, ele tem um desconto baixo. A exceção do que temos no portfólio, que não tem um desconto extremamente baixo, é Papa-Terra e o nosso stake em BC10, mas que tem melhorias ainda por fazer, mas esse blend de produtos que a companhia tem acaba trazendo um desconto médio em relação ao Brent bastante baixo. Por isso que nosso lifting cost pode não ser o melhor entre as empresas listadas, mas o blend da companhia, de todos os componentes, para ter o break-even para geração de EBITDA, ou o EBITDA por barril, que é o que a gente está olhando aqui muito de perto, ele acaba sendo muito competitivo. Tá? Então, eu só queria remarcar isso. Obviamente, isso é bem puxado por Atlanta, mas também pelo Potiguar, num olhar integrado com o midstream. Só complementando, o Pedro está com a tarefa aí de baixar esse desconto que a gente tem, tanto no Papa-Terra quanto no Parque das Conchas. E sim, Leonardo, a gente trabalha em dólar aí, tá bom? Tá bem claro, pessoal. Obrigado pelas respostas aí. Bom final de semana. A próxima pergunta vem do Sr. Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Sr. Bruno, seu microfone está liberado. Oi, boa tarde. Obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu queria fazer um follow-up no comentário do Pizarro sobre a possibilidade de pagamento de dividendos nos próximos anos. Eu queria entender primeiro se vocês entendem que a alavancagem que a empresa vai entregar esse ano, que obviamente é muito melhor que a do ano passado, né? Porque esse ano já tem um EBITDA mais normalizado. Se essa é a alavancagem target para os próximos anos e, portanto, o dividendo seria mais uma função da geração de caixa da empresa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é para tentar entender, assim, big picture, qual que é o perfil de geração de caixa da empresa esse ano e o próximo. Nesse ano, imaginando uma produção aí na casa dos 80 mil barris dia, faz sentido pensar num EBITDA próximo de
bi de dólares aproximadamente, que na minha conta aqui levaria uma geração de caixa relativamente baixa ainda, né? Seria um single digit de free cash flow yield, e portanto, essa seria talvez a melhor proxy para o que seria um dividendo ao longo desse ano. Enfim, eu sei que vocês não dão guidance, mas só para tentar validar aqui direcionalmente esse racional. Obrigado. Vou pedir que o Pizarro entre nessa aí, porque ele que responde para a CVM. Vai ter mais cuidado aí na resposta, por favor. Com certeza. Bruno, obrigado pelas perguntas, né? Exatamente pelo devido cuidado aqui, porque a gente não dá guidance. A companhia ela tem, então, como restrições alguns instrumentos, né, que, como a gente mencionou, eles limitam a alavancagem máxima em 1,5 para permitir dividendo, exceto o mínimo obrigatório. O mínimo obrigatório, 25% do lucro. Então, eventualmente, já em 2025, a gente tem um potencial e 25% do lucro de uma empresa que, como você mencionou, pode ter um EBITDA nesse patamar, e que ele entra num ano em que o dólar estava a 6,19 e hoje já está num patamar muito menor e tem dívida dolarizada, então o efeito do resultado financeiro, se o dólar permanece nesse patamar, ele é positivo, então não é desprezível a possibilidade de termos aqui um dividendo mínimo obrigatório que tem um porte importante. Mas, dito isso, eu acho que o mais importante é a gente tentar olhar para trás, né? 2024, primeiro TRI, a gente teve 251 milhões de dólares de EBITDA em um trimestre, com a produção a 72 mil barris. De lá para cá, o Brent caiu um pouco, porém a produção esperada é maior. Então, a sua estimativa está bem compatível se a gente aqui olhar esse histórico da companhia no primeiro TRI de 24. Como a gente tem a intenção, como a gente já mencionou anteriormente, de manter um patamar de CAPEX próximo a 500 milhões de dólares, isso permite incremento de produção ano a ano, ao longo dos próximos 3 anos, porém, permitindo uma geração de caixa na última linha pós-CAPEX positiva. Positiva esse ano, potencialmente mais positiva em 2026 e ainda mais em 2027. Então, essa é a trajetória aqui que a gente vem discutindo e debatendo com o nosso conselho, com a nossa administração como um todo, e que permite ter a companhia num patamar de 100 mil barris para cima, a partir de 2027, principalmente com a entrada desses 4 novos poços em Papa-Terra e Atlanta, e com alta capacidade de pagar dividendo com alavancagem baixa. Então, essa é a combinação de fatores. Perfeito, obrigado. Bom, pessoal, a gente teve aí... Não, diga. Posso só fazer um follow-up rápido, por favor? Então, nesse ponto do crescimento, assim, esse ano, obviamente, tem a normalização da produção em Papa-Terra, tem o ramp-up de Atlanta, assim, para os próximos anos, onde vocês estão mais confiantes aí na entrega de crescimento? Acho que são esses 4 poços, né? A gente tem 2 em Papa-Terra e 2 em Atlanta, que começam a ter efeito já no último TRI de 2026. Então, a gente entra em 2027, começo de 27, já com esses 4 novos poços em operação. Ele mais do que compensa qualquer declínio em 2025 e nos primeiros TRIs de 2026. Então, 2027, com o que já está contratado, sem exceder esse patamar que eu mencionei de CAPEX, a gente tem aqui um potencial de chegar num volume aqui bem mais expressivo do que 100 mil barris, né? Daí para cima, com o que já está contratado. Perfeito. Obrigado. Bom, pessoal, a gente está aqui há quase 2 horas de call, tem uma série de perguntas aí no chat, eu estou olhando elas aqui, a maior parte é repetitiva, tem só 2 aí que a gente pode comentar para complementar. Uma é sobre o CAPEX esperado, para os próximos anos. Aí eu digo o seguinte, a gente passou daquela fase aguda de grande CAPEX, especialmente no Atlanta, então a gente pode contar aí com um nível de CAPEX mais comportado aí nos próximos anos na companhia. Né? Então, não vamos repetir aqueles níveis de CAPEX que a gente teve quando a gente estava implementando o projeto definitivo de Atlanta. E a última, eu passo para o Pizarro, é sobre o nosso atual custo da dívida. Né?
podia esclarecer isso aí. Com isso a gente encerraria as perguntas, a gente segue aí para o final de semana da turma. Perfeito. Só um adendo aqui ao CAPEX. Do nosso CAPEX total, se a gente não considera os 20% que nós vendemos para Westlawn e na Atlanta, a gente está falando num patamar em 2024 de 800 milhões de dólares, dos quais cerca de 400 é o projeto de desenvolvimento de Atlanta, que não se repete nessa magnitude em 2025. A mesma coisa acontece na integridade de Papa-Terra, também na integridade do onshore, também com a redução de sondas. Então, por isso, a gente tira um pouco esse histórico de CAPEX mais intensivo da companhia para entrar no momento em que, tanto no onshore quanto no offshore, o CAPEX ele é muito mais de expansão do que um CAPEX de recuperação de integridade, ou de implantação de um grande projeto como foi Atlanta. E a última pergunta, então, né, sobre custo de dívida. Quando a gente olha custo dos nossos instrumentos dolarizados, as últimas debêntures que nós fizemos swap e ficou ali na taxa de perto de 7%, e as nossas obrigações com a Petrobras e com, no caso, a Qatar em BC10, a gente tem um custo de dívida próximo a 8,5% em dólar, né? Equivalente em dólar. Sendo que os dois instrumentos mais caros a gente pode pré-pagar esse ano e, eventualmente, emitir novas dívidas. Então, a tendência é que a gente consiga jogar esse custo de dívida mais para baixo. Tá? Então, acho que isso é o que a gente consegue antecipar nesse momento. Obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado aí pela presença. Foi um call longo, mas justificado, né? Teve muita novidade, aconteceu muita coisa e passou muito tempo desde o último. Foram 4 meses que a gente ficou sem call de resultado. O próximo vai ser curtinho, né? O resultado do primeiro TRI vai ser aí meados de maio, então estamos falando aí de 50 dias a partir de agora. Então acho que a gente vai poder fazer um acompanhamento, um follow-up do que a gente falou aqui rapidamente em maio. Então obrigado a todos aí pela presença e até a próxima. Obrigado. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.